Muito boa tarde, quinta-feira, começando com as notícias aqui no Boletim Metrópolis. A gente atualiza as notícias mais importantes do momento para vocês. A gente começa o nosso jornal de hoje com uma notícia, com um relato muito triste e, infelizmente, não é um relato isolado aqui no Brasil. Apesar de termos maioria negra, maioria parda no nosso país, ainda vivenciamos e convivemos com situações inadmissíveis. E foi o que aconteceu com a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Santana de Araújo, que passou por uma situação horrível, triste, que foi barrada na sede da Advocacia Geral da União em Brasília, isso na última sexta-feira, quando ela foi convidada, ela foi até o local porque foi convidada para ministrar uma palestra. A gente está ao vivo aqui no estúdio com a nossa repórter da coluna do Igor Gadelha, Milena Teixeira. Oi, Milena, seja bem-vinda. Boa tarde, Neila. Boa tarde para a nossa audiência. Pois é, Neila, a gente vai falar. A ministra Vera acabou passando por essa situação constrangedora, digamos. Ela foi convidada para ministrar essa palestra e acabou sofrendo mais um episódio de racismo. E é por isso, Neila, que a gente chamou a ministra aqui para conversar com a gente, para explicar como foi essa situação e também para falar sobre a questão da representatividade das pessoas negras no judiciário brasileiro, no governo brasileiro. E, Neila, um ponto importante também que é importante a gente ressaltar. Hoje a gente está trazendo a ministra aqui para falar disso. É uma honra ter a ministra Vera Lúcia, que já está até na tela com a gente para falar disso, mas que ela venha nas próximas vezes para falar sobre um assunto que ela tanto domina, que é a justiça eleitoral, não para falar desses episódios de racismo que muitas vezes nós negros somos obrigados a falar. É importante falar para que esse caso não passe impune, para que outras pessoas não passem essa situação, mas a ministra, eu espero que ela venha da próxima vez para falar sobre justiça eleitoral, que é um assunto que ela tanto domina. Ministra, muito obrigada por falar com o Portal Metrópolis, é uma honra ter a senhora aqui. Muito boa tarde, Milena, Neila, audiência do Portal Metrópolis. Agradeço muitíssimo a oportunidade, o espaço para que a gente faça esse debate que a sociedade brasileira precisa enfrentar, que é a persistência, né, do racismo. O racismo, lembrando, é crime que foi constitucionalizado pela Assembleia Constituinte de 1988, então precisamos combater de todas as formas. Ministra, agradeço muito a presença da senhora, muito gentil a participação da senhora aqui com a gente. Eu estava conversando com a Milena antes de entrarmos ao ar e acho que para começarmos, né, Milena, vale a ministra, claro, da sua forma, ministra, de como a senhora se sentir confortável, contar para quem nos assiste como foi esse incidente, o que aconteceu de fato, até para que as pessoas possam estar cientes dessa situação, no mínimo triste e constrangedora que a senhora acabou passando. Bom, essa permissão até para corrigir a questão do espaço físico em que se deu essa ocorrência, e fala ocorrência inclusive no sentido criminal, vez que racismo é crime. Na sexta-feira eu compareci, eu me dirigi ao prédio da CNC. Exatamente, é o prédio da CNC, onde funciona, dentre outras instituições, inclusive públicas, o auditório da Advocacia Geral da União. E naquele auditório se realizava um seminário da Comissão de Ética, o 25º seminário da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Em 2023, eu participei do seminário da mesma Comissão de Ética Pública da Presidência, foi no auditório do DENIT, né, naquele ano, participei, tinha sido convidada como palestrante, não tive qualquer espécie de intercorrência, ocorrência, e então não tem, o fato não se relaciona com a Comissão de Ética, menos ainda com a AGU. Então, como todos os prédios
né? Tem aquele serviço de acesso, de segurança, controle, que é absolutamente corriqueiro, regular, normal, nenhuma crítica à existência do serviço. A crítica é talvez a formação dada aos terceirizados que ali atuam pela forma discriminatória, racista com que fui tratada, ou seja, destratada, desrespeitada, inclusive porque tão logo cheguei, disse meu nome, e aí as duas moças atendentes olharam lá uns papéis, disseram que meu nome não estava naquela lista, lembrando que não é muito comum que o nome dos palestrantes, das palestrantes, esteja nesta lista do acesso, normalmente para as pessoas que se inscreveram para o evento. Quando ela disse que meu nome não estava na lista, eu então peguei a minha carteira de identidade, de identificação como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, e nenhuma das duas quis sequer pegar a carteira para fazer alguma verificação, olhar a foto, essa coisa corriqueira de qualquer prédio, de qualquer procedimento. Isso não aconteceu. Eu deixei a minha carteira, então, ali em cima da mesinha, né, do atendimento, permaneci em pé. Uma delas disse que eu deveria ligar para a organização. Eu disse que eu não precisava ligar para a organização, porque eu não tinha nenhum problema com a organização. A organização me convidou, o local era aquele, o horário era aquele, então não tinha por que ligar para a organização. Nesse meio tempo, chamaram ali um vigilante, que, né, deve ser da rotina do funcionamento do prédio. Esse vigilante também se recusou, não quis verificar a minha apresentação, a minha identificação institucional como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Depois ele fez uma ligação para alguém, e aí, assim, à distância, ele gritou, falou assim para mim, pedindo meu nome, perguntando meu nome. Eu disse que eu não tinha por que falar, que desde que eu cheguei, eu estava insistindo em ser regularmente identificada e estava ali, continuava com a minha carteira, né, à disposição. Então, não tinha por que eu ficar gritando o meu nome ali na entrada do prédio. Ele, então, disse para o seu interlocutor, que eu não sei quem era, ou sua interlocutora, e assim, naquele termo bem, numa forma bem... Ah, a mulher ali não quer nem dizer o nome dela, não. Aí eu disse que ele estava mentindo, porque desde que eu cheguei, eu estava insistindo em ser identificada, não é, por eles, ali pelo serviço, e ele continuou, ele e elas continuaram sem buscar fazer a minha identificação para me dar o acesso. E aí, depois de muita conversa, sei lá, do ponto de vista da recepção do serviço e a organização do seminário, é que subiu alguém do aporte, do suporte lá da organização, até a portaria para poder fazer com que eu entrasse, tivesse acesso ao prédio e ir para o auditório. Lamentável, ministra, uma situação de muito constrangimento. Ministra, falando um pouco sobre essa questão de representatividade mesmo dentro do judiciário brasileiro, o presidente Lula ele deve fazer indicações em breve para o STJ. Nessa lista já circula na imprensa, inclusive a lista já chegou na mão do presidente Lula, o nome ali de pessoas que estão cotadas para esse cargo, para ministro do STJ. No entanto, não há nenhuma pessoa que pelo menos se identifique como pessoa negra na lista. Como é que a senhora vê hoje a questão da representatividade dos negros no judiciário e também nessas indicações que o presidente Lula já fez e que ele vai fazer? Milena, obrigada pela pergunta, porque permite que a gente explicite um pouco melhor como é que são esses processos. No caso do STJ, as listas que vão para o presidente da República, elas são elaboradas por cada segmento. Então, por exemplo, hoje você tem listas da Justiça Federal e lista do Ministério Público. Então, o presidente não interfere na composição dessas listas, assim como não interfere na composição da lista da advocacia. Nós temos uma grande ministra hoje no STJ, oriunda da advocacia brasiliense, que é a ministra Daniela Teixeira. Então, quando a Ordem dos Advogados do Brasil faz a sua lista, não tem nenhuma interferência no Poder Executivo.
E cada segmento do Poder Judiciário, do sistema de justiça, ou seja, o Ministério Público, os tribunais de justiça e a Justiça Federal, quando elaboram suas listas, o Poder Executivo não interfere. Então, ele recebe as listas. Então, ele só pode nomear nomes que constem daquela lista. E é gravíssimo que a gente, hoje no STJ, só tenha 2 homens negros, é a primeira vez, inclusive, que são 2 homens negros, e nunca tivemos nenhuma mulher negra. Então, mas o processo é esse. Então, essa responsabilização política não recai sobre a chefia do Poder Executivo, e sim aos segmentos das carreiras jurídicas responsáveis constitucionalmente pela elaboração das listas. Perdão, Milena, ia complementar? Eu só ia falar com a ministra em relação, por exemplo, também se cobrou lá no ano passado também o presidente Lula em relação à indicação e houve ali uma mobilização também, ministra, que ele indicasse uma mulher negra para o STF, no Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, ministra, até me corrija se eu estiver errada, caberia o presidente Lula poderia indicar um candidato negro, uma mulher ou um homem negro? Só para a gente entender, para quem está assistindo também a gente entender. Perfeito, exatamente. No caso do Supremo Tribunal Federal, é livre escolha do presidente da República e, naturalmente, precisa da anuência do Senado Federal, a sabatina na CCJ do Senado, né, a Comissão de Constituição e Justiça e a aprovação pelo plenário. Mas a escolha, a indicação ao Senado é absoluta do presidente da República. Realmente houve uma mobilização forte, não apenas de movimentos negros, mas igualmente de segmentos organizados das carreiras jurídicas dentro do sistema de justiça, com manifestação nesse sentido, até mesmo de ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Enfim, como a Constituição faculta ao presidente da República essa livre escolha, ele o fez conforme a sua conveniência política constitucional para aqueles momentos. O Senado acolheu, recebeu, indiscutivelmente o Supremo Tribunal Federal tem 2 grandes ministros indicados nesse 3º mandato do presidente Lula, e essa é a regra que a Constituição estabelece. Ministra, a senhora falou de repercussão até da área jurídica, mais sobre a área do judiciário, mas sobre a questão da indicação do presidente Lula. Agora, falando na repercussão desse caso, desse episódio infeliz que a senhora acabou passando, a senhora acredita que ministros, que representantes do governo federal deveriam ter se manifestado mais sobre esse assunto? Principalmente a ministra da Igualdade Racial, ministra Aniele Franco, faltou repercussão, a senhora acredita? Não, você sabe que, assim, confessadamente, o alcance e repercussão desta ocorrência me surpreendeu positivamente na medida em que eu identifico nesta repercussão, nas públicas manifestações de solidariedade e de repúdio ao racismo contra mim praticado, uma sensibilidade maior, talvez, né, de segmentos organizados da sociedade brasileira e, assim, dos mais diversos setores, de movimentos de mulheres, movimentos negros, de instituições jurídicas, da minha Ordem dos Advogados do Brasil, e seguramente isso deveu-se à pronta atuação da Advocacia Geral da União e da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia. Ou seja, digamos assim, a assunção por quem dê direito para os encaminhamentos foi tudo muito pronto. O fato foi na sexta-feira de manhã, o ministro Jorge Messias só tomou conhecimento no sábado, de pronto me procurou, a ministra Carmen Lúcia só veio a ser comunicada na segunda-feira, igualmente, de imediato, me procurou e os encaminhamentos foram adotados. Então, eu tenho recebido, inclusive, da ministra Aniele Franco, expressas
e muito vívidas manifestações de solidariedade, de repúdio, de disponibilidade. Agora, me parece que a gente não deve, até para não despender esforços e energias, naturalmente que é doído, não é? A gente ter que se defrontar com a vivência de uma situação dessa natureza e os órgãos próprios, ontem mesmo o ministro Jorge Messias acionou a Polícia Federal para o competente inquérito de apuração no tocante ao crime de racismo, a apuração sobre o crime de racismo, as medidas administrativas certamente devem estar sendo conduzidas, mas assim, eu preciso ser honesta para com vocês e com toda a rede que escuta o portal o Metrópolis, de que as manifestações de solidariedade de autoridades do governo federal têm sido assim muito fortes e muito vivas, muito ativas. Ministra, ainda perguntando sobre essa repercussão em relação ao governo federal, a senhora chegou a falar no telefone com a ministra Aniele? A gente viu que o Ministério emitiu nota, falar com alguém do próprio governo, como é que está esse contato? E se, eu sei que está bem recente ainda, em relação a essa investigação da PF, se a senhora tem algum retorno sobre isso? Não, e aí assim, como advogada, naturalmente que essa ansiedade processual eu administro mais facilmente do que as dores emocionais, porque aí eu funciono com a racionalidade de conhecedora do processo, né? Dos ritos do processo. Então, esse inquérito, né, passa por uma portaria instaurando, né? Naturalmente, em algum momento, eu serei chamada a prestar também o meu depoimento, mas, assim, a ministra Aniele Franco me ligou, o ministro da CGU me mandou mensagem, enfim, são várias as autoridades, esse eu não quero nem nominar, porque eu não consegui ainda sistematizar todas essas comunicações, ministros do Poder Judiciário. Então, assim, essa rede de solidariedade, de repulsa e repúdio a situações de racismo no Brasil, seja contra quem for, venha de quem vier, tem sido reconfortante, fortalecedor e que mostra o acerto de eu ter feito conhecer esse fato, essa ocorrência, até porque, Milena, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, eu compunho, na qualidade de presidente, a COPEAD, que é a Comissão de Prevenção ao Assédio Moral, ao Assédio Sexual e Discriminação do TSE. Este tipo de colegiado existe em todo o Poder Judiciário brasileiro, obedecendo uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu penso que eu perderia, inclusive, a legitimidade para continuar nesta comissão se eu não tivesse me movimentado para dar a conhecer a ocorrência dessa situação criminosa, humilhante, vexatória. Eu não poderia continuar se eu componho uma comissão, né, lá no TSE para apurar essas situações, para educar, para prevenir, e o seminário, inclusive, da Comissão de Ética Pública, era com essa temática: enfrentamento ao assédio moral e discriminação no mundo do trabalho. Ou seja, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República, na perspectiva de qualificar a governança, não é, federal, promovendo aquele evento, trazendo pessoas de outros estados, enfim, profissionais reconhecidamente legítimas e próprias para esse debate, e eu vivenciar aquela situação toda. Mas, assim, repito, o eco que vem fazendo, a partir do pronunciamento da ministra-presidente do TSE, me surpreendeu, não é, pelo alcance e pela força mesmo, né, das manifestações de apoio, de solidariedade e, principalmente, de repulsa a que as pessoas no Brasil continuem a se manifestar, a funcionar de forma racista. Ministra, esse
tipo de episódio constrangedor e triste, eu acho que vale a pena a gente falar sobre ele, ficar citando e lembrando, até porque, como a senhora é uma autoridade, faz sentido estarmos falando sobre esse assunto para que isso alcance um movimento ainda maior, para que isso alcance, então, mais pessoas, para que isso alcance mais autoridades. Mas eu queria saber da senhora o que é que falta hoje para que o racismo ele seja combatido de forma melhor, de uma forma mais abrangente aqui no Brasil. Falta legislação, falta acompanhamento? O que é que falta? Olha, em termos normativos, ou seja, a nossa legislação, eu penso que ela é consideravelmente boa. Não é? Desde a Constituição de 88, que criminalizou a prática do racismo, houve uma evolução, digamos assim, nesse debate. Além da prática do racismo, temos a criminalização da injúria racial, mas o fato é que o racismo é vantajoso para quem se beneficia dessa hierarquia na organização da sociedade. Se beneficia, inclusive, economicamente, na medida em que o trabalho, a remuneração do trabalho das pessoas negras é bem a menor que do trabalho das pessoas brancas, ainda que com igual qualificação, e às vezes até maior a qualificação das pessoas negras, que não são contratadas e acabam tendo que se sujeitar a relações de trabalho mais subalternizadas, mais precarizadas. Então, você tem um ciclo de vantajosidade econômica real, né, para o mundo do trabalho, além dos benefícios simbólicos e igualmente reais também, não é? Na organização das próprias instâncias, todas elas, do poder civil, do poder privado, do poder público, ou seja, nós temos uma subrepresentação em todos os espaços de poder, desde a vereança, passando pelas prefeituras, os governos estaduais, as assembleias, Congresso Nacional e Presidência da República, os meios de comunicação, né? Ou seja, no âmbito da sociedade, as instituições todas do sistema de justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, só muito recentemente criou uma política que ainda é muito a desejar, mas uma política de cotas para a participação de negras e negros na composição dos conselhos seccionais e do próprio Conselho Federal da OAB, mas a gente não tem uma política de cotas, por exemplo, para as listas essas que podem trazer pessoas negras do quinto da advocacia, quando para ser levada à presidência da República, a gente não tem essa obrigatoriedade. Então, assim, a gente tem uma macroestrutura normativa, né, que eu considero até bastante boa, mas a gente tem uma sociedade que não abre mão de ser racista, né? Eu uso muito essa expressão. O Brasil ainda é um país que não abre mão de ser racista, porque isso confere vantagens à branquitude, confere vantagens ao grande capital, às grandes empresas, que subalternizam, não é? O mundo do trabalho a partir do racismo. Mas, assim, eu acho que a gente tem também um movimento negro vigoroso, todas essas conquistas, esses espaços que hoje ocupamos são decorrentes dessa luta organizada dos movimentos negros, mas ainda há muito por fazer. E esse episódio do qual fui vítima, sofri, mostra, não é, incontestável de que ainda há muito a ser lutado. Ministra, quando eu estava convidando a senhora para essa entrevista, a gente estava falando ali, a senhora disse o que aconteceu comigo, aconteceu ali com os funcionários que eram terceirizados, que estavam trabalhando, e a gente falou dessa estrutura do racismo que acaba chegando ali nas pessoas que trabalham na ponta, nessa estrutura das organizações, das próprias empresas.
Eu queria que a senhora explicasse para a gente, para quem está assistindo também entender que esse é um assunto importante de ser discutido, de ser debatido, como é que funciona essa questão da estrutura mesmo, né? De chegar ali na ponta do funcionário, de quem está trabalhando na recepção, de quem trabalha na portaria aqui dos prédios de Brasília, de muitas vezes encontrar uma pessoa negra, ver uma pessoa negra e não entender que aquela pessoa, não associar aquela pessoa a algum tipo de autoridade, enfim, fazer a pessoa passar por um constrangimento como a senhora já passou, inclusive como eu já passei, tentando acessar os prédios públicos e até privados aqui de Brasília. A senhora consegue explicar para quem está assistindo a gente, essa questão do racismo enquanto estrutura, né? De chegar das empresas e até a ponta ali, até quem está trabalhando na ponta, os funcionários? Bom, como vocês colocaram antes a questão da representatividade, a falta da representatividade naturalmente cria ou fortalece um ambiente mais permissivo para as manifestações individualizadas de racismo. Mas essas manifestações individualizadas de racismo, elas decorrem exatamente dessa engrenagem, né, muito historicamente bem engendrada, azeitada ainda na atualidade, de não estabelecer uma formação, uma capacitação, por exemplo, de toda essa mão de obra terceirizada, e aqui é, né, bastante comum, mas, enfim, qualquer grande cidade, você tem o acesso aos prédios, todos eles testados basicamente pelos mesmos grupos, é a mesma empresa que ocupa, que ganha as licitações. Então, por exemplo, de parte do governo, até porque a legislação brasileira, para a lei de licitações, ela dispõe, inclusive para fins de pontuação das empresas nos processos licitatórios, para a existência e o chamamento de empresas que operem com inclusão. A gente tem medidas, por exemplo, para fortalecimento do combate à violência doméstica, para a violência de gênero, para empresas, mecanismos de proteção, de contratação de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, são vários os mecanismos, e aí, né, de volta à questão racial, que você pode implementar e incumbe ao poder público, e o poder público passando, inclusive, pela responsabilidade do Congresso Nacional, ou seja, de disponibilizar, de operar pela legislação, com a elaboração de normas que sejam mais efetivas para que possam ser instrumentalizadas para o combate ao racismo, e isso significa com a incorporação de pessoas negras, para a contratação de pessoas negras. Assim como a gente tem as cotas para os serviços públicos, não há nenhuma espécie de impedimento, muitíssimo pelo contrário, de que você opere com cotas também para o setor privado. E você tem hoje já alguns grandes grupos econômicos, alguns multinacionais, alguns locais, que promovem ações afirmativas. Agora, somos um país gigantesco, nós negros, negras, somos 56% da população brasileira, mas temos uma representação ínfima, não é, nos espaços de poder, no poder legislativo, enfim. Então, tudo isso é muito bem encadeado, e esse fio contínuo é que precisa ser cortado. A gente precisa, o ideal que seria, né, de uma vez só, na medida em que a gente tem uma Constituição que diz, olha, racismo é crime inafiançável, é imprescritível, que a gente tivesse crescido já muito mais, não é, nessas ações. Mas é isso. Infelizmente, hoje sou eu, né, uma vítima que tem tido a possibilidade de ocupar espaços da grandeza e importância comunicativa desse portal, por exemplo, mas o nosso cotidiano ele é permeado por ações racistas que vão desde o impedimento do acesso a um prédio às práticas quase genocidas, e aí sim por agentes do Estado, não é? A forma tão
infelizmente, tranquila, reiterada e normalizada com que as polícias matam jovens negros nesse país. Então, quer dizer, os desafios são muito grandes, as várias pontas de atuação, de intervenção, não somente dos movimentos negros, mas de todas as forças sociais democráticas, afinadas com a nossa Constituição, que nos assegura, né, como princípio fundante do país, da República Federativa do Brasil, é o princípio da dignidade humana. Se você tem o princípio da dignidade humana como princípio fundante da própria República, é inaceitável qualquer espécie de manifestação racista, qualquer modalidade de prática racista. Mas é isso, vamos sempre somando forças, arregimentando aliadas e aliados. Não é? Essa minha experiência tem demonstrado essa capacidade, mas há muito ainda, muito o que caminhar. E o sistema de justiça é fundamental neste processo para que as ocorrências não restem impunes. Porque cada caso de racismo que fica impune é uma espécie de estímulo à reiteração por aqueles agentes e pela prática de outros agentes, agentes no sentido de qualquer pessoa, não é? E isso acaba por inibir as vítimas do racismo de procurar os canais de denúncia, da denúncia processual, da denúncia institucional, porque é aquele esmorecimento, não vai dar em nada mesmo, então assim você se desgasta, você sofre N vezes mais para não ter um resultado. Então, assim, a punição dos racistas é fundamental e faz parte dessa luta que a gente trava cotidianamente. Milena, mais alguma pergunta para a ministra? Não, ministra, só agradecer mesmo por topar falar com o Portal Metrópolis, falar com nossa audiência. Como eu disse, espero que a senhora venha em outro momento aqui para falar com a gente sobre justiça eleitoral, que é um assunto que a senhora domina tanto, que é super competente para falar, mas ressaltando que também é super importante falar sobre essas questões de racismo, por questões de consciência, para educar mesmo a população brasileira e para que esses casos não fiquem impunes. Ministra, muito obrigada por falar com a gente. Obrigada ao Portal Metrópolis e aí na pessoa da jornalista Milena, eu agradeço o espaço num momento fundamental em que é muito importante que a gente amplifique, não é, essa discussão e espero que, passada essa tempestade, a gente possa dialogar sobre uma pauta mais propositiva, mais construtiva, de fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. Muito obrigada. Obrigada, ministra. Até a próxima.